Ora, bem-vindos ao Dois Solas da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Sou o Solos Tiago, comigo está o Solos Joel. Joel, boas? Alô, 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 como é que é, meu amigo? Tudo bem? Margem Norte, está a bombar? Está em altas e a margem sul. Também. Está em alta, pelo menos em número de gente com Covid, parece que está a bombar como nunca. Nós estamos a ganhar. Eu fico muito contente. É que nós, se é para dominar, não é? Lisboa e Valtejo sempre a dar. Ninguém... Hoje na televisão, pá, chamar o pessoal à responsabilidade, a ver se tem juízo. Pois é, a gente já gravou isso. Já foi, pá, em julho ou agosto? Sério? Julho, acho que já foi em julho. Já tínhamos gravado aquilo. Quando tu me mandaste a mensagem, tive que fazer um esforço para perceber do que é que tu estavas a falar. E depois é que falei, espera lá, isto são as gravações que nós fizemos. Estavam vocês, estavam os HMB e mais malta da vida artística. Eu depois já fui ver o vídeo e ainda não tinha visto. É isso, nós sempre, serviço público, sabes que eu sou todo a favor do serviço público. Mais nada, mais nada. Olha, ainda um off-topic, viste, nós estamos hoje é dia 30 de setembro, não sei se tiveste a oportunidade de ver uns highlights do grande debate presidencial que aconteceu do outro lado do Atlântico. Epá, achei maravilhoso. Acordei de manhã com o highlight do Você Esteja Calado ou coisa que o valha. Exatamente. És um Mas não palhaço. vi nada. És um palhaço, ou seja, estamos Quem é que disse és um palhaço? O palhaço mora ou. Não, o outro, o palhacito. Foi o palhacito que chamava palhaço mano. Mas então, pá, eu acho que são tempos realmente, segundo os comentadores, né, é o pior debate televisivo de sempre. Passamos, de presidencial de sempre, passamos por uma pandemia. Eu estou muito contente de viver nesta época, porque está tudo a acontecer, coisas que nunca aconteceram, estás a ver? E acho que somos Nunca os aconteceram porque o privilegiados. pessoal tinha algum juízo, tinha algum Acabou-se. pudor. Eu acho que o pudor desapareceu. Total. Eu ouvi um comentário, estava num dos podcasts que eu sigo, ouvi um comentário, e aquilo que ouvi pensei, não, eu não vou pesquisar mais, não vou ver, porque não vale a pena, quer dizer, não. Estamos realmente numa era de entretenimento, mas entretenimento mau, e então aparentemente o que foi feito foi entretenimento mau. Muito mal mesmo. Mas eu acho que o Trump também não está preparado para mais, portanto, o nível do diálogo é aquele, e o outro homem também não tem muitas. As críticas é que ele também não é assim um grande orador e não tem assim grandes capacidades de discussão, portanto, fez aquilo que podia, tendo em conta também o adversário que teve. Mas acho que faltam mais duas ou três, portanto, mais dois ou Vai três ser uma debates. maravilha. Vai ser uma maravilha. E é isso, pronto. E então, e hoje vamos falar do quê, Tiago? Tu disseste, a gente preparou isto, quer dizer, tu preparaste, eu fui apanhado na contracurva, né? Não Eu venho foi a preparar na curva. há semanas que eu ando a preparar e andava-te a esconder Pronto. para fazer boa figura. É que eu sei, sabes, este já é o oitavo ou nono episódio que a gente grava. Eu sinto sempre que faço má figura e que tu fazes muito boa figura. E então desta vez eu quis mudar isso e preparei-me com semanas de antecedência e só te avisei 30 minutos antes do que é que íamos falar. Tranquilo, parece que vamos falar sobre oração. É verdade, oração. Um grande tema. Por acaso, olha, o título do livro, estou a olhar para ele, o título do livro que eu trago, chama A Oração Muda as Coisas. E por acaso, tu achas que a oração muda as coisas? Ou seja, vou pôr assim para a coisa ficar. Nós somos cristãos, nós acreditamos na oração, Jesus ensinou-nos a orar, mas se a vontade de Deus não muda, para que é que eu vou orar? Eu acho que a oração muda-nos, em primeiro lugar. Portanto, Deus usa. Bem, o que é a oração? Primeiro é confiar em algo maior do que nós ou em alguém maior do que nós, e é confiar que esse alguém maior do que nós tem o poder de fazer coisas que nós não temos. Portanto, por um lado é uma confiança, por outro lado é uma dependência. Portanto, estamos a depender não de nós,
mas de Deus, da sua soberania, da sua sabedoria. Aliás, não é à toa que a oração é para ser feita no nome do Filho, para orarmos ao Pai, mas tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Ora, nós não pedimos qualquer coisa. Portanto, há coisas que nós devemos ter o pudor de não pedir em nome de Cristo. E pedimos de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus é soberano, nós não somos. E o facto de nós reconhecermos que somos dependentes, que precisamos do cuidado, da ajuda, que Deus abra e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, nesse sentido Deus faz coisas através da nossa oração. Não sei se acredito que Deus mude, que a oração muda, ou seja, Deus é soberano, mas Deus usa a oração para mudar a nossa percepção das coisas e para realmente um dos pedidos que Deus sempre faz é invoquem-me, peçam coisas com fé e eu falo-as-ei. Portanto, por um lado temos que saber o que é que podemos pedir em nome de Deus e por outro lado a oração acaba por transformar a nossa compreensão das coisas. Uhum. Se respondi a tua pergunta ou se abri para... Não, sem dúvida. Sabes que eu venho de um passado mais pentecostal, e para aqui, para o que estamos a discutir, onde é que isso interessa? Que quando depois eu começo a aprofundar alguns aspectos da minha fé e começo a passei por uma igreja reformada, para todos os efeitos, não é? E quando se começa a perceber alguns pontos mais acerca da soberania de Deus, de algumas coisas, obviamente que depois há outras questõezinhas que se começam a levantar. Ok, já estou em paz, que demorou tempo, com esta ideia da soberania de Deus, que realmente não há nada que foge ao controle de Deus, etc. Então a oração, esta pergunta que fazia é, realmente, mas se isto é assim, então mas a minha oração parece que vale de muito pouco. Mas depois é uma coisa que falamos muitas vezes na igreja e que entretanto, pelo menos já tenho alguma paz em relação a isso, que é, há coisas que são mesmo paradoxais na nossa fé. E o que também dá uma segurança, porque se tudo na nossa fé nós conseguíssemos explicar, não era uma grande fé, e o nosso Deus não era um grande Deus, era simplesmente algo que nós já conseguimos entender. E realmente é o que tu dizes, há essa dimensão, e eu percebo cada vez mais isso, que a oração, ou seja, se por um lado eu posso não perceber tudo o que a oração faz, no sentido de disso mesmo, de tudo o que é que a oração faz e o que é que significa para o Pai, para o Filho, em termos de Espírito Santo, mas percebo aquilo que faz em mim, como me vai transformando aos poucos, como eu pedir não só para mim, pedir pelos outros, eu agradecer na oração, eu louvar a Deus, percebo o que isso vai transformando em mim. Portanto, quando te perguntava isto, é algo que hoje em dia já não luto tanto, mas realmente era este paradoxo, que ao início era muito difícil, porque uma pessoa quando começa a perceber as coisas quer estar no controle das coisas e às vezes é mesmo abrir mão e viver o paradoxo. Olha, realmente Deus está no controle, não há nada que tu possas fazer que vá fugir ao controle de Deus, mas a tua oração é importante e como tu estavas a dizer, Deus está a dizer para pede, louva, agradece, pede perdão, portanto intercede, portanto estou um bocado em paz. Tu tens uma... Deixa-me só dizer-te uma coisa. Sim. A oração é uma prova que nós acreditamos em alguém. Eu lembro-me de dizer isto, é das coisas mais fáceis que nós podemos fazer e é das mais difíceis que nós fazemos. Uma das coisas que mexeu comigo na escola dominical nos últimos anos, e tu tens estado em algumas das classes, mas é a clara noção de que eu não consigo orar, a minha oração é incapaz de chegar a algum lado, ou seja, é através
escrito, e aquela que um sacerdote que está ao lado direito do Pai, que intercede, ele ora por nós, e o Espírito Santo ora por nós com os medios inexprimíveis, como quando nós não sabemos aquilo que oramos, é o Espírito Santo que ora por nós. Portanto, esta noção de incapacidade eu acho que é-me útil, porque às vezes eu não sei o que é que posso orar ou como é que eu hei de orar, mas ter esta noção de Deus Filho e Deus Espírito Santo oram, intercedem por mim, mesmo e claramente quando eu não o consigo fazer, então isso dá-me um alívio grande, e tem sido uma das coisas que através da Escola Nical tem ajudado e tem-se solidificado. E sabes onde é que a mim também, exatamente essa aplicação que tu estás a fazer, sabes onde é que eu a senti imenso? Foi quando comecei a orar com as minhas filhas e de repente ter aquela noção que ouvir as orações delas, obviamente que eu tenho muitos mais anos que elas, né, que já articulo a linguagem de outra maneira, e era perceber isso, que tal como a oração delas é tão frágil em alguns aspectos, é tão desconstruída, e eu, enquanto pai delas, vejo toda a construção, seja ao nível mesmo do português, seja as coisas que às vezes pedem ou as coisas que às vezes dizem, é tudo às vezes tão errático. Comecei a fazer essa aplicação também de como o próprio Deus vê a minha oração, que está ao mesmo nível, na verdade, que a delas. Pode ser um bocadinho mais bem articulada, etc. E isso para mim foi mesmo o descanso que tu estás a dizer, que é saber que ainda bem que o filho está ao lado do pai a interceder por mim, porque se fossem as minhas palavras, o que chega a Deus realmente não é diferente daquilo que as minhas filhas estão a dizer, e se calhar às vezes ainda é pior, porque se calhar pelo menos o que elas dizem é muito mais sincero e muito mais honesto, a maior parte das vezes, do que aquilo que eu quero dizer. E essa aplicação que tu estavas a fazer, por acaso, tive muita noção dela quando comecei a orar com elas, que realmente é, poças, realmente como o Pai deve de ouvir, o Deus Pai deve de ouvir as coisas, deve ser assim, bastante humilhante para nós, né? De pensar que nós realmente somos frágeis. E a te perguntar também, como é que é a tua dinâmica de oração? Tu paras, como Daniel, 3 vezes ao dia para orar? Tens períodos específicos que tu guardas para orar? Como é que se diz? Sim. És mais, ou seja, às vezes qualquer coisa faz-te orar, seja para pedir, Depende das para louvar. alturas, mas facilmente paro para orar ou continuo a fazer as coisas e estou a orar, seja por algumas questões especiais, seja por. Às vezes estou a ouvir um podcast e, ok, pode ser um assunto de adoração, pode ser um assunto de intercessão, pode ser um assunto de contrição. Nós normalmente, quando fazemos o culto doméstico, oramos. E depois depende, há circunstâncias que são mais ou menos fixas, há outras que vão variando, mas uma das coisas que fui aprendendo tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que eu dizia há pouco. É a coisa mais fácil que nós podemos fazer. Podes fazer de olhos abertos, podes fazer de olhos fechados, podes fazer em voz alta, podes fazer interiormente. E às vezes, eu percebo a dinâmica do ter um período, de ter um espaço, e isso é importante e é até um mandamento, não é? Jesus diz para irmos chegar a um lugar secreto e orarmos. E a ideia de não sermos propriamente vistos ou de não querermos a adoração por causa de para que seja realmente entre nós e Deus. Ainda depois podemos falar do aspecto que a nossa oração pode ter nos outros quando é feita em voz alta. Isso também eu acho que está. É um dos aspectos da oração, é que quando nós oramos a Deus também acabamos por estar a fazer alguma coisa a quem nos ouve. Portanto, há esse relacionamento. Mas uma das coisas que fui aprendendo é que às vezes não precisava de estar quieto ou parado para orar. Portanto, às vezes o facto de fazer viagens ou de guiar ou de ir aqui e acolá pode ser importante para
E há alturas em que eu tenho muito hábito de ter o telemóvel com o podcast, mas às vezes de manhã, quando vou para o trabalho, ou muitas das vezes tenho que me obrigar a não ligar o telemóvel para fazer aquele período e ter um primeiro período de oração. Okay. E tu? Sim, nos últimos anos tenho tentado ser mais objetivo e reservar mesmo períodos para tal, ou seja, começar de manhã, faço um pequeno devocional e oro relacionado com o devocional, uma oração pequena relacionada com o devocional. Isso foi uma coisa que também aprendi na igreja, não sei se foi numa das escolas dominical e etc. E que nós também temos esse hábito na oração congregacional, ou seja, de orar a palavra, né? A gente normalmente escolhe um salmo e depois, aliás, tu és um dos escritores daquela oração congregacional que a gente faz ao domingo, e isso tem-me ajudado. Foi um hábito que eu não tinha, que era realmente às vezes uma pessoa tem um devocional e depois ora outra coisa, mas ser um bocadinho mais as coisas estarem um bocadinho mais relacionadas. Então há esse primeiro momento e depois há um momento do final do dia com a família também, em que fazemos, pronto, o culto doméstico, e aí temos. E depois há uma parte que é durante o dia realmente que as coisas, sejam motivos ou quando há aperto ou quando há agradecimento, tentar direcionar logo o meu coração e a minha cabeça para o agradecimento. Posso dar um exemplo muito parvo, mas ainda foi ontem ou hoje, olha, agora já não sei precisar, mas estava a estudar bateria, que eu faço, faz parte do meu trabalho também, estava a estudar bateria e há uns meses que me anda a debater ali com algumas coisas técnicas, etc. E na última semana realmente a coisa começou a desbloquear. O trabalho faz essas coisas, uma pessoa está ali a trabalhar, e eu sei que é um exemplo muito parvo, mas é o dia-a-dia, né? E de repente naquela coisa de estou a conseguir fazer isto, foi mesmo um motivo de agradecimento e obrigado Deus, realmente estou-te agradecido por estar a conseguir fazer isto. Sei que é uma coisa muito parva, mas é algo que faz parte do meu dia-a-dia e acho que é importante, porque às vezes também é uma coisa parva, mas nós às vezes depois podemos ter aquela tendência de dissociar realmente o que é a nossa vida e esperar grandes altos ou grandes baixos para a oração fazer mais parte, e a verdade é que normalmente a vida é muito mais plana, né? Claro que tem os seus altos e baixos, mas nós não andamos sempre em grandes altos e grandes baixos, a coisa tende a ser um bocadinho mais normalizada, e nesse sentido as pequenas vitórias são para agradecer, as pequenas derrotas são para pedir, e em tudo dai graças, portanto, em tudo devemos louvar. E tenho tentado, muito erraticamente, mas fazer cada vez mais este percurso. Porque, sabes, deixa-me dizer-te, há uns anos atrás, uma coisa que me marcou muito, desculpa, estou a falar muito, mas só para dar e depois passar. Não. Uma coisa que me marcou muito, que estava a falar com um amigo meu e a conversa não tinha nada a ver com cristianismo, não tinha nada a ver com religião, mas eu fiz algum comentário que estava a unir as duas coisas, ou seja, porque a nossa vida não está dissociada daquilo. E ele respondeu-me de volta uma coisa que me marcou e que eu acho profundamente errado, obviamente, que é não, mas aqui a gente não deve espiritualizar as coisas. Eu sei que aquilo me marcou muito, que é exatamente o contrário, não dá para não espiritualizar tudo. A nossa perspectiva, né? O chip é um bocado o contrário, não se trata de espiritualizar, trata-se, nós somos humanos, Deus fez-nos e em tudo dá graças, em tudo temos que orar, em tudo temos que pedir. E esta lógica é difícil e é muito fácil falhar e esquecer Deus, mas é verdade que tenho tentado mais cada vez tentar alterar esta lógica que às vezes está muito presente. Não sei se tens essa luta. Deixa-me dar tu estavas a dar um exemplo que dizias que era parvo, eu não acho que seja parvo, mas deixa-me dar a todo. Sabes que nós temos tido aqui algumas dificuldades com o condomínio, e isso tem trazido alguma ansiedade. Episódio 2 ou 3, malta. Vou ver. Recuperem. Isso tem trazido alguma ansiedade, e às vezes o acordar de noite
é fácil a minha cabeça começar a criar cenários e a preocupar-me e a ter dificuldade em adormecer. E estupidamente ou não, é nestes períodos, que é uma coisa que se pode fazer sempre, mas é nestes períodos em que nós nos sentimos mais apertados e mais preocupados e mais ansiosos. Então comecei a tentar usar todos os períodos em que acordava durante a noite para orar. É verdade, às vezes estou a orar e adormeço e acordo e parece que estou a seguir ainda a oração. Mas essa noção de que, em vez de. Uma coisa que o Manel costuma dizer, em vez de me ouvir ou falar comigo, portanto, em vez de eu estar a falar comigo, ou em vez de me ouvir só, então falar comigo e utilizar a palavra para, seja, no caso para orar, não é? Mas não estar a dar muitos ouvidos àquilo que eu digo, mas estar a pregar ao meu coração, estar a pregar a mim mesmo e utilizar também a oração como veículo para que Deus, reconhecendo as dificuldades, as fraquezas, para que Deus possa guardar, ajudar, dirigir. Mas uma das coisas que estavas a dizer e que é importante, nós não oramos só para pedir coisas. Na igreja que há uns anos, utilizando um dos livros do Tim Keller, que é uma das práticas que, aliás, que é aquilo que a gente usa para as orações que são escritas ao domingo, portanto é a ideia da adoração, da confissão e da aspiração. Obviamente que não é estanque, isto é, não estamos a falar às vezes também de petição, de confissão, não é a única coisa que a gente faz, não é só adorar, não é só confessar, não é só aspirar, podemos pedir por alguém, podemos, mas pronto, são três áreas importantes, que a nossa oração tenha adoração, e eu acho que isso às vezes é tão fácil de fazer como complicado. Nós estamos mais envolvidos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, às vezes queremos entrar diretamente naquilo que nos interessa, naquilo que nos dói, naquilo que precisamos de ajuda. A confissão e reconhecer que somos impuros e que precisamos de Cristo e é através de Cristo que entramos. E há a aspiração de não só o desejar ser algo, mas o desejar algo melhor, e a glorificação e a santificação. Mas eu já me estiquei. Não, sem dúvida. Sabes que agora estavas a dizer, lembro-me perfeitamente, aliás, não foi assim há tanto tempo, não, que a gente estava com esse livro de Tim Keller, foi relativamente recente. 2 E anos. eu lembro, acho que foi também nessa parte que tu estavas a pôr a coisa em 3 pilares, mas eu lembro-me que, se calhar foi quando estudámos o Pai Nosso, tenho quase a certeza que foi quando estudámos o Pai Nosso, já não sei há quanto tempo é que foi, aliás, foi no Sermão do Monte, portanto não foi assim há tanto tempo, foi... Ano e meio, 2. Pois, 1 ano e meio, 2 anos. E lembro-me que, pela primeira vez, estruturou-se a coisa em 4 grandes pilares, que é a oração, que Jesus nos ensina, que está em Mateus 5. 5, 6, 7. O sermão é 5, 6, 7. Está ali no meio. Mateus 5, já não sei onde é que está o Pai Nosso, mas está ali no meio. A gente já descobre o Google, ajuda-nos. Mas que havia estes 4 aspectos importantes, que era a adoração, que a gente reconhece Deus por aquilo que Ele é e louvamos Deus por quem Ele é. Como tu estavas a dizer, também a parte da confissão, que é onde nós também pedimos perdão por aquilo que nós somos, pelo mal que fazemos. A parte do agradecimento, sermos agradecidos por tudo aquilo que Deus nos dá e faz por nós. E a última, qual é que está? A petição, exatamente, a petição, que eram sim os 4 anos que é o pedir a Deus. E creio que, ou seja, a gente olhou na altura para o Pai Nosso e estes 4 pilares estavam lá bem espelhados. Lembro-me bem disso e foi muito engraçado porque, quer dizer, não se trata de ser muito engraçado, mas para mim foi quase uma grande novidade, estás a ver? Eu nunca tinha pensado as coisas assim, que simplificado, ou seja, nem sempre
pelo menos eu quando oro, estou com atenção em ter todos estes pilares, estes quadros, mas efetivamente, depois de perceber isto, eu percebo que, epá, se calhar a minha oração está muito a ir para a petição só. Então, e onde é que está o louvor que eu devo a Deus? E comecei a ter um bocadinho mais essa noção e ajudou-me bastante, ou seja, olhar para uma oração tão simples como aquela que Jesus nos deixou, não sei quantos versículos são, mas é muito reduzido, acho que a minha filha de 2 anos foi a primeira coisa que ela aprendeu foi o Pai Nosso, portanto é uma coisa reduzida que uma criança de 2 anos aprende, portanto qualquer pessoa sabe, e de repente perceber que debaixo desta estrutura tão simples estão lá 4 grandes pilares, que é a forma como nós nos relacionamos com Deus, petição, confissão, agradecimento e louvor. E para mim nunca mais me largou. Isto foi algo que eu percebi acerca da oração, que ou seja, em certa medida me mudou e me fez mais atento à forma como eu oro, ainda que continuo a falhar em algumas coisas. Deixa-me fazer-te uma pergunta parva, utilizando o teu termo de há pouco. Até que ponto é que é possível, ou dizendo isto de outra forma, é fácil para ti orar com fé? Ou seja, quando orares, confiai, orem com fé. Eu dou-te um caso meu, dou-te um exemplo meu, e é uma coisa com a qual eu às vezes me debato. É o facto de eu confiar tanto na soberania de Deus, às vezes uma das parábolas, aquela da viúva que vai chatear o juiz, e 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 o juiz vai-lhe responder porque ela é demasiado chata. Uma das coisas que às vezes me é mais complicado de fazer é orar várias vezes. Ou seja, eu consigo orar várias vezes pelo mesmo assunto, mas na minha cabeça o facto de Deus ser soberano, o facto de orar 2 ou 3 vezes já é suficiente para que Deus saiba que eu estou a orar por aquilo, e essa é uma das coisas que eu tenho alterado, porque parece que a ideia é ir lá, orar, mostrar que acreditamos que Deus é capaz de fazer aquilo. Pá, sabes que eu aí estou muito dividido, ou seja, por um lado, respondendo à tua pergunta, eu acho que não, muitas vezes eu oro com muita falta de fé, e onde se vê isso é, por exemplo, na ansiedade. Sou uma pessoa ansiosa, fico muito ansioso. O exemplo que tu estavas a dar há bocado é quase ipsis verbis o que me acontece quando qualquer coisa, seja muito grande ou de média dimensão, começo logo a não conseguir dormir, fico logo a fazer 30 mil filmes na minha cabeça acerca do amanhã, etc. Portanto, há logo aquela parte, e eu oro sobre esses assuntos, mas a ansiedade mantém-se lá, ou seja, eu tenho sempre aquela coisa que, se a ansiedade está lá, é porque eu não estou a confiar assim tanto, e se eu estou a orar sobre isto e continuo assim tão ansioso, se calhar a fé que eu estou a depositar nas coisas não é assim tanto. Portanto, é tal como disse aquele episódio na Bíblia que sim, tenho fé, ajuda-me na minha falta de fé. Esse é um lado. Por outro lado, vou-te confessar que às vezes faz-me confusão. Fazia-me, agora menos. O Tiago, o nosso pastor, também tem falado disso algumas vezes, que é, às vezes quando oramos, e mesmo em comunidade, eu sentia que, por exemplo, oramos pelo um doente. E nós oramos sempre nesta lógica ou seja, o formato está correto, que é Deus, se puderes, cura, mas que seja feita a tua vontade. E sabes que às vezes também sentia sempre que muitas vezes a gente coloca a coisa de quase que já nem estás a acreditar que Deus pode curar e já estás a descartar, seja feita a tua vontade, quase naquela, nós sabemos que, e então sempre vi naquela coisa que, se é para pedir, é para pedir. Né? Ou seja, pedir as coisas. Lembras qual foi a primeira pergunta que tu fizeste? A pergunta com que começaste o podcast? A oração muda as coisas. Não, essa é a oração muda as coisas. Exatamente. Lembras-te, por exemplo,
estás a pegar num facto, ou estás a dizer isso de uma forma. Quando chegamos àquele verso em que diz Elias era um homem como vocês, ele orou e não choveu durante 2, 3 anos e meio. Até que ponto é que eu acho que a minha oração tem poder pode a oração que eu fizer. E esse é o ponto, seja orar por alguém, seja orar por alguma coisa. Nós oramos só para fazer o check, só para, pronto, ninguém me pode acusar de não ter orado por isto, ou estou realmente a orar no sentido de a vontade, a soberania, a vontade de Deus é soberana, mas eu acredito que Deus me dá liberdade para orar por determinadas coisas e para lhe pedir determinadas coisas. E nesse sentido, às vezes a ideia de que, ok, eu estou a orar realmente por isto, ou eu estou a orar só para que Deus diga, ok, meu menino, pronto, Exato. já Sem fizeste aquilo dúvida. que precisas fazer. Sem dúvida. É? É aí que eu acho que a gente falha no paradoxo, que é nós sabemos que devemos orar, mas sabemos que Deus é soberano. E isso é o que tu estás a dizer. Às vezes é só pôr o check. E não estamos a pôr. Não, eu acredito que Deus cura. Pá, eu acredito que Deus cura. Eu se vou orar por alguém doente, eu estou a pedir, Deus, eu peço que a tua cura venha sobre esta pessoa, etc. Seja feita a tua vontade. Mas é verdade, e daí o que tu estavas a dizer da fé, que às vezes é difícil lidar com isto, é verdade que somos maus a viver este paradoxo. Nós sabemos que o paradoxo existe, e como eu estava a dizer, até vivo confortável com ele. Só que às vezes é um conforto que é desconfortável no sentido pois, pá, eu oro. Mas como Deus é soberano, está-se bem. Se eu não... E depois, ainda por cima, como sabemos que, ainda por cima, Jesus está ao lado de Deus mesmo para interceder. Ou seja, às vezes o conhecimento que nós temos das coisas é inversamente proporcional ao que o nosso coração, ou como o nosso coração se devia comportar. Às vezes a ignorância de não saber se é soberano, se não é, mas simplesmente meter o coração cá para fora e pedir, seja para agradecer, seja o que for. Não só também agradecer, a gente está a falar de pedir, mas pode ser o agradecer. Eu sei que tenho que agradecer. Hoje pude comer, ou hoje fiz. Eu sei que tenho que agradecer. E isto é muito mais uma questão do ter que. A gente não é ter que. Nós somos gratos. E pronto. Mas não é fácil. Ou seja, a tua pergunta é mesmo... É tricky por causa disso, é fácil. Deixa-me pegar aí, porque um dos temas que nós temos ali alinhavados é a questão da memória. E até que ponto é que a nossa falta de memória em relação às orações que Deus respondeu não diminui ou não incapacita a nossa capacidade, desculpa a expressão, de orar. Portanto, se nós às vezes fôssemos mais pessoas de cadernos ou de diários de oração, se tivéssemos mais atenção àquilo que Deus fez, vai fazendo através da nossa pobre vida de oração, se calhar isso dar-nos-ia maior vontade e maior confiança no tempo de orar. Sem dúvida, concordo plenamente contigo. Somos pessoas, aliás, a gente vê isso pelo que acontece agora no mundo, e se as coisas acontecem no mundo é porque as próprias pessoas esquecem-se rapidamente de tudo. E é verdade, só pensando na última década, se uma pessoa se eu olhar para a minha última década, aquilo que as impossibilidades de há 10 anos atrás, as possibilidades de agora, o que era intransponível e o que é a transformação que foi achar que o caminho era um e afinal Deus vira as coisas e é outro caminho, quer dizer, e é isso, uma pessoa é esquecida. Depois vem o dia a dia e a pessoa está ali no meio do olho do furacão e realmente perde essa perspectiva e é terrível. Olha, estamos a chegar ao nosso tempo, eu sei que trouxeste aí uns grandes livros. Estás a ver? Mais uma vez, olha, o meu livrinho é deste tamanho e assim. Agora mostra lá os teus. É só para fazer sentir mal. Eu sei que tu fazes por propósito. Vês? Estás a ver? Não, mas são coisas distintas, não é? O teu é do Sproul? É, exatamente. Olha, eu não vou mentir. Eu já não me lembro se li este livro ou não. Eu acho que o li porque ele é tão pequenino que eu acho que o li. Mas peguei nele por causa do título. Aliás, foi a minha mulher que eu estava ali na nossa mini biblioteca, estava com um livro em mente e depois ela diz, olha, a oração é este.
e ela é que me passou, e realmente trouxe por causa do título, porque é do Sproul, portanto não pode ser mau, não é mau, de certeza. E pronto, e depois a gente mete no footnotes. Entretanto vou ler outra vez se ainda não li, eu quase certeza que já o li, mas não me lembro. E é isso, Sproul, a oração muda as coisas. Da editora Fiel, já Sim, agora. Editora Fiel, exatamente. Editora Fiel. No teu caso, é um livro sobre oração, eu trago 2 com orações. Portanto, Valley of Vision são orações puritanas. Bem, se queres ser humilhado na maneira como oras, no conteúdo, na forma, lê isto. É ótimo e não é raro eu às vezes estar a ler uma oração destas e às vezes estar a orar só uma frase ou 2 frases, porque às vezes são tão ricas que a ideia não é tanto tu estás a orar aquilo tudo, mas há circunstâncias em que há frases que mexem mais contigo e que mexem com aquilo que estás a passar, com as tuas dificuldades, com as pequenas vitórias e é ótimo. Por outro lado, Everyday Prayers. Scotty Smith, Everyday Prayers, é como se fosse um devocional. Portanto, ele tem sempre um texto bíblico e depois tem uma oração baseada no tal texto. Ele também está feito tematicamente e às vezes 4 ou 5 dias seguidos os temas vão-se seguindo, mas tens orações às vezes sobre questões, às vezes sobre o que é que tu estás a fazer com o teu tempo, ou o tempo que passas no telemóvel, ou passas nas redes sociais, mas são orações de alguém, não sei se é da nossa geração, se é da geração a seguir, mas que muitas das orações nos ensinam, ou a mim pelo menos, como é que eu posso como é que a minha oração pode ser uma realidade em diferentes contextos e em diferentes circunstâncias. Portanto, é interessante utilizá-lo como devocional, porque ao longo de um ano tu estás a ler várias orações que podem passar com problemas com a esposa, ou a educação dos filhos, ou as leituras, ou aquilo que passa pela nossa cabeça, ou pela falta de adoração. Portanto, ele é amplo nisso. Portanto, são maiores, é verdade, mas são orações e não tanto um livro sobre oração. É só para as pessoas que nos seguem no YouTube, que veem o programa com imagem, o podcast com imagem, para verem como ele me humilha. Estão a ver? Eu, um gajo humilde, e ele logo. Mas pronto, vamos pôr no... para um ano. Isto dá-me para um ano. Pois, isso é fixe. Vamos pôr nos show notes depois lá estes livrinhos todos. Meu amigo, se quiseres aí dizer à malta onde nos podem encontrar. Ora, Facebook, Instagram, YouTube, podcast ou o serviço que usam de podcast. Podem entrar em contato connosco através do 2solaslapa@gmail.com. 2 é o número, 2solaslapa@gmail.com. Comentem, partilhem, entrem em contato connosco e até para a semana. Até para a semana. Vamos orar por vós. Oh yeah. E orem por nós. The moment I wake up